Olá, meu nome é Micheline, esse é o canal Mamãe Super Dica e hoje nós vamos falar sobre 5 dicas infalíveis para ajudar os seus filhos a estudarem em casa nesse tempo de pandemia. Então, como nós já comentamos no vídeo anterior, que eu vou colocar aqui em cima nos cards para você assistir, caso não tenha assistido ainda, nós falamos um pouco sobre todo esse processo desde o ano passado que nós estamos vivendo com as crianças estudando em casa porque as escolas estão fechadas. E hoje, como prometido, vão as 5 dicas para ajudar os nossos filhos a estudarem em casa. A dica número 1 é paciência, porque apesar de difícil, é possível realizar as atividades escolares na nossa casa. Os nossos filhos precisam da nossa paciência, precisam sentir que nós estamos ao lado deles, que nós entendemos essas dificuldades que eles estão passando e que nós vamos acompanhá-los durante esse período, porque como pais nós precisamos ser os melhores exemplos para eles. Paciência para ensinar a estudar é mais importante do que simplesmente realizar atividades ou saber o significado de palavras diferentes que você não conhece, saber ensinar história, geografia, ciências, ensinar como fazer operações com frações ou fazer outras coisas difíceis que você não sabe. Até porque nós vivemos numa outra era e a geração agora, atual, eles têm um novo método para ensinar todos esses conteúdos que nós aprendemos de forma diferente. Então, com isso eu quero dizer que você não é obrigado a saber todos os conteúdos da série dos seus filhos, mas nós precisamos ter a paciência de sentar e ensinar. E eu sei que é difícil, porque muitos de nós têm 1000 coisas para fazer, 1000 coisas na cabeça e a última coisa que nós queremos no final do dia, quando chegamos em casa depois de um dia de trabalho, é ainda sentar com os nossos filhos para estudar. Então, primeiro é a paciência e entender que esse é o melhor momento para que você se aproxime do seu filho, entenda as dificuldades que ele tem no ambiente escolar e aí possa tomar até algumas atitudes mais interessantes em relação a alguns encaminhamentos, parceria com pediatras, psicólogos, neuropediatras e outros profissionais que podem ajudar o seu filho caso ele tenha uma dificuldade maior do que você imagina. Até porque as escolas precisam ser claras quanto às atividades que eles enviam para casa. E eu percebo que os professores têm se esforçado bastante para isso, têm se colocado à disposição das famílias. Então, qualquer dificuldade na realização das atividades em relação a conteúdos escolares, nós precisamos lançar mão dos professores que estão à nossa disposição, dentro do horário de trabalho deles, claro, respeitando esse limite de trabalho, porém nós precisamos notificar e aí esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, não se preocupem em relação ao conteúdo, mas em relação ao seu momento com os seus filhos para estudar. Então, antes de chegar na mesa e abrir os livros e ver qual é a atividade de hoje, tenha um momento reservado para você, né? Vá no banheiro, no seu quarto, num ambiente que você se sinta bem. Respira, bebe uma água, faz um momento de reflexão e, enfim, você vai fazer atividade com seus filhos, pensando que a paciência é aquilo que vai mover a sua motivação e a motivação dos seus filhos a realizar esse momento de atividades juntos. Dica número 2: rotina. Os nossos filhos precisam de rotina dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente familiar. Para falar a verdade, todos nós precisamos de rotina, inclusive quem trabalha home office. Essas são dicas interessantes também para vocês que estão aí trabalhando em casa e de repente podem aproveitar para organizar melhor o seu dia. Dentro dessa dica, nós podemos separar a rotina de cada família, que é muito peculiar dependendo de cada situação, mas ela precisa ter alguns itens fundamentais e indispensáveis para qualquer tipo de rotina. São elas: a hora de acordar,
hora de dormir, hora de realizar as refeições, a hora de realizar as atividades escolares e a hora do lazer. Para essa dica realmente funcionar, você precisa sentar com o seu parceiro, quem mora com você e os seus filhos, porque assim vocês vão definir qual é o tipo de família, qual é o tipo de rotina que vocês têm na sua casa. Então, primeira coisa, definir um horário para acordar, realizar as atividades familiares, né? E tomar banho, essas coisas mais rotineiras do dia a dia. Porque eu tenho ouvido muitos relatos de mães que falam que os filhos acabaram trocando o dia pela noite por falta dessa rotina, que o horário escolar dava uma certa rotina para os nossos dias, né? E sem esse horário acabou ficando muito livre e as crianças acabaram extrapolando o horário, trocando o dia pela noite. Então é importante estipular um horário para acordar e dormir. O horário das refeições também precisa ser definido pela família, porque cada um tem uma realidade específica. Às vezes a mãe está no horário do almoço em casa ou não, então essa questão das refeições também precisa ser estabelecida. Aí então entra o horário das atividades. Tem pais que preferem acompanhar ali estando ao vivo, né, perto dos filhos, a questão das atividades escolares, e também há pais que deixam essas atividades escolares sendo realizadas pelos filhos de forma mais independente. Então, depende de cada caso, mas um horário para a realização das atividades é necessário que seja estipulado. E claro, não podemos esquecer da importância do horário de lazer, que é a próxima dica. A dica número 3 é o lazer. E eu separei uma dica específica para o lazer, que deveria ser a rotina, né? Mas é porque nós precisamos falar sobre algo importante. Hoje em dia, os nossos filhos, eles têm acesso à tecnologia de uma maneira muito diferente do que nós tínhamos na idade deles, não é verdade? O que acontece é que os nossos filhos, hoje, eles têm no mesmo aparelho de celular ou computador a possibilidade de ter um momento de lazer com os jogos, os games ali, os sites que entram para se divertir, para ouvir música, para criar vídeos, etc. E esse é o mesmo local em que as atividades escolares são disponibilizadas, na grande maioria das vezes, né? Nós acessamos a plataforma digital ou as aulas online através do celular, do tablet, do computador. Então, se nós deixarmos a criança livre para decidir, é claro que ela vai dar a prioridade para o lazer dentro desses aparelhos. Nós estamos falando do mesmo objeto, e esse mesmo objeto serve a dois propósitos que estão dentro da nossa rotina, como o lazer e o estudo. Então, a gente precisa estipular para os nossos filhos um horário para estudar e um horário para ele ter o horário de lazer dele, brincar, jogar, falar com os colegas na rede social, postar os vídeos, etc., que eles tanto gostam de fazer. Porém, isso precisa ser estipulado um horário para começar e terminar. Dentro da dica de lazer, nós também temos algumas possibilidades interessantes fora desses aparelhos que a gente já conversou anteriormente. Porque o lazer ele não está relacionado somente à tecnologia, ao entretenimento digital, mas ele também precisa ser pensado na questão de sair um pouco desse mesmo ciclo de celular, notebook, tablet, computador em que nós vivemos. Então, a minha proposta para vocês, essa dica se relaciona a sair um pouco do tradicional. Então, claro que respeitando todos os códigos de segurança, de isolamento social, nós precisamos oferecer um momento de lazer ao ar livre para que os nossos filhos tenham acesso a um mundo que talvez eles não conheçam. E aí a minha sugestão principal é realizar atividades, brincadeiras tradicionais que fazem parte da nossa vida enquanto criança, da nossa infância, quando nós éramos crianças. Então, se você tem um espaço pequeno, um quintal, uma varanda, um espaço dentro do seu apartamento que você possa brincar com seus filhos, separe esse espaço, separe um tempo para que isso aconteça. Há pessoas que moram em cidades que já estão liberadas para
fazer atividades ao ar livre, né, a prática de esportes, há espaços abertos, né, que comportam, né, o lazer ao ar livre, então também é uma opção para que vocês possam levar os filhos para fazer alguma atividade física diária ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Dica número 4, diálogo. O diálogo é importantíssimo porque nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles precisam realizar as atividades diariamente. Claro que respeitando a rotina de cada família, mas se você escolheu fazer as atividades diárias, explique para o seu filho que ele precisa parar naquele horário para fazer as atividades diariamente. É muito melhor que ele faça as atividades diariamente do que ele faça tudo de uma vez e deixe acumular. Não deixe acumular as atividades. É como se você tivesse que comer uma melancia. A melancia é uma fruta bem grande e você não consegue comer ela de uma vez. É a mesma coisa querer fazer as atividades todas atrasadas de uma vez só. Algumas mães acabam deixando isso acumular e aí há um problema grande, porque você não consegue realizar todas as atividades de uma vez. E se conseguir, não vai haver uma produtividade. Os seus filhos não vão aprender as atividades, os conteúdos. Eles simplesmente vão preencher as atividades. E esse não é o objetivo da escola e muito menos da família. Então, se você tivesse que comer uma melancia, você comeria fatia por fatia, dia após dia, não é mesmo? E nunca comeríamos uma melancia de uma vez só, querendo compensar o tempo perdido. Dica número 5. Os professores e a escola são parceiros. Isso significa que toda e qualquer dificuldade sentida por você ou pelo seu filho precisa ser notificada à escola. Os professores precisam estar cientes porque eles precisam ajudar os nossos filhos e a gente também, enquanto pais, estamos acompanhando todo esse processo dentro das nossas casas. Nós temos aqui algumas ferramentas digitais que são disponibilizadas dependendo do modelo que cada escola escolheu. Mas você pode marcar reuniões digitais, né, pela internet, de acordo com a necessidade, com os seus amigos, né, os amigos dos seus filhos, com outros pais, grupos de pais, ou até mesmo com os professores. Então, muitos pais acabam deixando as atividades de lado porque, eu não sei explicar essa atividade de matemática, eu não sei explicar isso em língua portuguesa, e acabam deixando para lá e os filhos vão acumulando as atividades. Não façam isso. Deixem os professores cientes das necessidades de cada um e aí eles podem ajudar, né? Eles sempre estão disponíveis a fazer isso. Na verdade, eles querem a participação de pais, alunos, toda a família. E o que nós mais sentimos dentro de sala de aula é essa necessidade de acompanhar os alunos, acompanhar as famílias. Mas muitas famílias acabam se negando a isso e deixam as dificuldades serem maiores do que as possibilidades de atividades em sala de aula. Essas foram as 5 dicas no vídeo de hoje. Paciência, rotina, lazer, diálogo, escola e professores parceiros. Convido você agora a curtir esse vídeo, compartilhar com todos os pais, professores e até os alunos, né, amigos que vocês conhecem que precisam dessas dicas para ajudar os nossos filhos a estudarem em casa. E não percam a seguir o vídeo de entrevista com a mãe que conseguiu realizar as atividades com 3 filhos em diferentes idades escolares. Fiquem comigo, até a próxima!